Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Quando aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus, num poço, ela questionou o Senhor Jesus acerca de onde era necessário adorar ao Senhor. E o Senhor disse para ela que nem nos montes, haveria um tempo em que chegaria que nem nos montes, nem em Jerusalém, iriam adorar o Senhor. Mas iríamos adorar o Senhor aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por que eu estou dizendo isso? Né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ronilton, né? Tem umas carinhas aqui que eu não conheço. Esposo da Michele, né? Da pastora Michele, que está aqui em cima. Pai do Juninho, que é baixista. Né? Então, o Senhor tem nos dado graça, derramado graça sobre a minha casa, para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Né? Ele nos fez um chamado há um tempo atrás, e nós ouvimos a voz dele, obedecemos, e por isso ele tem nos honrado. A obediência é primazia, é alicerce, para que o Senhor possa operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu disse aqui da questão da adoração, porque todas as vezes que eu venho aqui na sede, né, que eu tenho a oportunidade de vir aqui congregar com os irmãos, o louvor daqui é extraordinário. Parece que quando o louvor está sendo ministrado, a gente é elevado aos céus. E pode ouvir as vozes dos anjos louvando ao Senhor. É uma bênção esse louvor daqui, é uma bênção esse ministério, é uma honra servir a esse ministério Metodista Renovada. É a graça de Deus que tem nos sustentado. E se nós permanecermos firmes na visão, no propósito que Ele tem colocado nos nossos corações, certamente Ele nos levará bem mais longe do que aquilo que o nosso coração almeja. Né? É o propósito, é o plano que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós vamos ler apenas um versículo. Eu disse aqui de antemão que o Senhor não chamou só eu, mas toda a minha casa, né? Esposa e filhos, para servir Ele. Deus fez assim porque Ele tinha um propósito para a minha vida. E o tema da mensagem hoje é propósito. Deus não tinha um propósito só para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus nos chamou para um propósito. Ele não nos chamou para que nós ficássemos apenas sentados aí e nos alimentando da palavra, recebendo, né, sendo elevado aos céus através dos louvores, mas Ele nos chamou para um propósito. E às vezes nós ficamos rodando e não entendemos, porque não buscamos com afinco, com clareza, com todas as nossas forças a presença de Deus. É por isso que nós não entendemos, muitas vezes nós não entendemos o propósito, o projeto que Ele tem para cada um de nós, para cada casa. O fato é que Ele tem. Ele nos chamou porque Ele tem um propósito, Ele tem um projeto para mim e para você. E para que nós possamos viver esse projeto, é necessário que nós nos lancemos na presença dEle. Para que Ele possa revelar ao nosso coração aquilo que Ele tem preparado para fazer nas nossas vidas e principalmente através das nossas vidas. Porque esse é um ministério, quando Deus começou esse ministério há décadas atrás, colocando no coração do nosso bispo Hinaldo, o grande intento desse projeto aqui é ganhar almas. E foi para isso que nós fomos chamados. O propósito primário de Deus é isso, nos capacitar, nos comissionar a fazer a vontade dEle. Romanos 8, 28, diz assim o texto: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu destaquei aqui 3 pilares, ou 3 colunas fundamentais nesse versículo aqui, para que nós possamos atentar para elas. Primeiro, daqueles que amam. Segundo, daqueles que são chamados. E terceiro, segundo o seu propósito. Então Deus tem algo comigo e com você. Mas para que a gente entenda isso, é necessário que nós venhamos empregar nas nossas vidas como cristão esse amor e entender o chamado e o propósito que Ele tem para as nossas vidas.
Nós vamos discorrer sobre esses 3 trilhos, sobre essas 3 colunas aqui. Amor, chamado e propósito. Deus deseja, Ele anela fazer um negócio, um compromisso, uma aliança comigo e com você. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu me disponha, que eu me lance por completo nas mãos dEle, para que a vontade dEle se cumpra. Tá? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração para que o Espírito de Deus possa ministrar ao teu coração, talvez aquilo que você não entendeu até hoje ainda. E Deus te trouxe aqui justamente para isso, para falar ao teu coração qual o propósito dEle para você. Amém? Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, porque a bondade, a benignidade do Senhor tem nos alcançado todos os dias, Pai. Obrigado porque nós cremos que o Senhor tem um chamado para cada um de nós, no particular, ó Pai. E eu creio, Senhor, que o coração do Senhor anela para que isso se cumpra nas nossas vidas. Então, nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Que a graça do Senhor inunde este lugar, Pai. Inunde os corações aqui. Traz revelação a nós, traz revelação ao teu povo, traz entendimento para que nós possamos buscar a tua face, Deus, mas buscar com afinco, com clareza, com todas as nossas forças, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem no particular com cada um de nós, Pai. Nós não queremos sair daqui sem entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então nós nos colocamos à disposição do Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, talvez aquilo que nós não estejamos nem dispostos a ouvir, mas nós precisamos ouvir, para que a nossa vida seja conformada com a verdade do Senhor e o propósito do Senhor se cumpra, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, é o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. A benignidade do Senhor tem nos alcançado todos os dias, e às vezes nós não tomamos consciência disso, não atentamos para isso. Deus tem um negócio conosco, e às vezes nós caminhamos, muitas vezes, eu falo por mim, às vezes a gente caminhamos à margem daquilo que Deus tem preparado para nós e não desfrutamos da totalidade daquilo que Deus tem preparado para nós. Né? Às vezes colocamos em dúvida aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, aquilo que Ele já ministrou nas nossas vidas através de servos dele. Né? Eu, no particular, assim que eu me converti há 17 anos atrás, a pastora Verônica levou uma pastora na minha casa. Né? Eu moro aqui do lado, na rua do lado aqui, e essa pastora foi na minha casa e ela entrou, a hora que ela começou a subir as escadas, ela já começou a subir orando em mistério. Né? E a hora que ela chegou na nossa sala, ela ministrou sobre a minha vida que Deus tinha um projeto, um propósito grande para a minha vida. Que eu seria separado para pastorear um povo dele. Né? E eu, no começo da conversão, eu não entendia muito bem aquilo. Falei, como assim? Poxa, eu mal conheço a Bíblia, nunca tinha pego a Bíblia antes de me converter. Falei, como assim Deus propósito? Deus tem um propósito, um plano para a minha vida. É que aquilo que Deus tem para a gente, às vezes confunde até a mentalidade da gente, porque a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Com a mentalidade que eu tinha naquela época, eu entendia que eu não era, eu entendia que a minha mentalidade era pequena demais para aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida e através dela, e na verdade era. Só que Deus transforma todas as coisas. É Ele que molda, é Ele que molda, é Ele que muda, é Ele que faz do pó um palácio. É Ele que faz do pequeno grande e do fraco forte. Né? Quando nós entendemos isso, fica mais fácil para a gente entender aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Mas para que isso se cumpra, é necessário que nós nos fundamentemos nesses 3 princípios que está nesse versículo, nesse único versículo aqui. Amar, entender o chamado e o propósito. Amar. O que é amar a Deus? Né? A Mirth estava falando na palavra de finanças aqui, que honrar a Deus aqui na igreja é de certa forma fácil, né? Mas quando a gente está fora, né? Quando nós não devemos obediência aos irmãos ou ao pastor, não estamos sobre os olhos daqueles que também são cristãos, a gente tem uma tendência a perder a identidade de cristão que nós temos, de cristão que nós somos, na verdade. Né?
A gente temos essa tendência. Então, essa vigilância, esse cuidado com quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus, ele tem que estar latente em nossas vidas em todo o tempo. Né? Seja no trabalho, seja na reunião de família, onde muitas vezes não são todos cristãos, a gente tem que entender quem nós somos em Cristo Jesus. Isso tem que estar fundamentado, arraigado em nossos corações, porque aí nós não perdemos o foco. Né? Lá em João 14, 21, para a gente entender o que é este amor aí, o que é amar a Deus, a primeira dessas colunas aí que nos sustenta na presença de Deus. João 14, 21 diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O princípio de amor a Deus ele está fundamentado em obediência. Né? Não adianta eu dizer que eu amo a Deus e não obedeço. Né? Não precisa de colocar lá não, Lucas 6,46, por que me chama Senhor, Senhor, e não obedece o que eu falo, não cumpre com aquilo que eu falo. Né? Às vezes nós passamos por isso aí, né? Como a Mirtes disse aqui, nós somos tentados, né, involuntariamente a negar essa nossa fé, esse nosso posicionamento que nós temos em Cristo Jesus de obediência. Né? Então é preciso que nós tenhamos essa convicção de quem nós somos, de que o amor ao Senhor, a Bíblia diz que o amor é o princípio da sabedoria. O amor é o princípio da sabedoria. Então, se nós amamos verdadeiramente ao Senhor, e amor como que funciona? O amor ele nasce assim, pumba, e já é fortalecido em todo o tempo, já temos um amor fundamentado, um amor forte, que suporta todas as coisas. Não, amor é exercício. É exercício. No que diz respeito a cônjuge, a filhos, né? Se a gente não exercitar essa questão do amor, o amor fica fragmentado, enfraquecido e tendencioso à ruptura de relacionamentos. Seja com o cônjuge, seja com os filhos e principalmente com o Senhor. Se nós não exercitamos, se nós não zelamos, se nós não cuidamos deste amor, ele tende a fragmentar, a enfraquecer, e aí vem uma ruptura de aliança. E não foi para isso que Deus nos chamou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então essa é a única razão para nós amarmos Ele. Essa é a razão primaz. Ele nos amou primeiro. Ele olhou para mim e achou graça em mim. E me chamou, me escolheu para estar na presença dEle. E eu só permaneço na presença dEle porque Ele me capacita. O amor dEle excede até mesmo os meus pecados, as minhas falhas. A Bíblia diz que quando nós éramos pecadores ainda, o Senhor Jesus entregou a vida dEle por mim e por você. Simplesmente porque Ele nos ama. Então isso é razão de sobra para nós amarmos esse nosso Deus. É razão de sobra para nós continuarmos caminhando na presença dEle, mesmo que às vezes aos nossos olhos a situação esteja desfavorável a nós. Porque às vezes não parece que o Senhor abandonou? Parece que o Senhor não está no negócio, parece que Ele não está conosco. Né? Eu ainda estava comentando com a pastora Verônica ali, ela comentando dos cuidados com a mãe dela. Parece que tem hora que Deus, parece que não está. Parece que não está. Parece que Ele se ausentou da situação. Mas a Bíblia fala que Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele está conosco o tempo todo. Ainda que pareça que Ele não está presente, ainda que pareça que os olhos dele estão fechados para a situação que a gente está vivendo, ainda que pareça que a mão dele não está estendida sobre nós, Ele continua cuidando de nós e nos amando intensamente, incondicionalmente. O amor de Deus ele é infalível. Então, uma coluna, um alicerce fundamental para essa busca desse propósito que Deus tem para as nossas vidas é o amor. Então, que nós tenhamos o amor ele impregnado em nossos corações, implícito em nossas atitudes. É o que Cristo diz aqui. Não adianta eu falar que eu o amo e não obedeço. Eu o amo, mas não faço. Né? Isso não é amor. Eu estava preparando essa mensagem, me veio à memória a passagem do filho pródigo ali, de um filho que se revolta com o pai,
né, e pede parte da herança, e a Bíblia fala que ele vai embora. E depois, dissolutamente, ele gasta tudo que ele tem. Né? Ele não quis ficar na presença do pai, criou autonomia, ficou de maior, vou embora, não quero mais ficar, porque está pesado, eu não quero obedecer às suas ordens, aquilo que você impõe para mim fazer. Ele fazia por obediência. Né? A gente vê muito cristão, eu ainda estava comentando na terça-feira passada na igreja lá, a gente vê muito cristão falando assim, ó, se eu não faço por amor, eu faço por obediência. É legal, isso é legal. Fazer por obediência é legal. Mas o amor não pode estar ausente. Porque se eu faço simplesmente por obediência, a hora que eu ficar autônomo, que eu achar que eu estou forte, que eu estou capacitado, essa obediência já não é mais exercida. Né? A gente vê isso nesse texto, nessa passagem aqui do filho pródigo. O que se rebelou contra o pai ali, foi embora porque era só ordem e não existia amor dele para com o pai. Foi embora. Agora que ficou em casa, amou, né? Porque ele ficou com o pai, ele não foi embora, ele não foi desobediente igual o outro. Depois a gente vê quando o filho regressa, ou que foi embora regressa, o que estava em casa também não amava o pai. Ele não amava, porque ele fala que eu estou aqui, eu te obedeço, faço tudo que você manda e você não me dá nada. Então era infeliz na presença do pai, porque ele não entendeu que o amor é o princípio da sabedoria. É o amor que revela a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Então o amor ele tem que estar latente em nossas vidas. Né? Ele tem que estar implícito em nossas atitudes. Não adianta eu falar que eu amo só de palavras. Né? É preciso eu exercer esse amor através de atitudes, principalmente de obediência. Então eu amo primeiro, aí eu obedeço. Né? Esse negócio de se eu não vou por amor, eu vou por obediência. Né? A pastora ainda comentou comigo, falou, então eu amo porque eu obedeço porque eu amo. Eu falei, eu prefiro amar para obedecer, porque aí vai sem dor, sem sacrifício. Se eu amo, eu faço de bom grado, de bom coração. É ótimo obedecer ao meu pai. Né? Então, amor. Né? Primeiro aí, aquele que me ama, se eu amo a Deus, eu faço a vontade dele. Né, chamado, aqueles que são chamados. É o que eu disse aqui, nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Né? A Bíblia fala que Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou, foi Ele que nos comissionou a estarmos aqui. Então é importantíssimo, é de suma importância nós entendermos que nós fomos chamados, separados, escolhidos por Ele, cada um de nós. Nós não estamos aqui porque nós decidimos estar. Foi porque Ele olhou para ti e achou graça. Falou, Antônio, eu te escolhi, vem para mim. Michele, eu te separei, vem para mim. Carla, eu te quero para mim. Foi porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Né? Tem um texto que fala de um profeta lá que desde o ventre da mãe, ele já tinha sido separado. E eu creio que conosco aqui não é diferente. Né? Apesar de muitas vezes a gente bater cabeça, mas eu creio, porque eu venho de uma família que não são de muitos cristãos, né? Não tem muitos cristãos, na verdade, boa parte deles é espírita. Né? E Deus achou graça, porque eu não sou merecedor, mas Ele achou graça. E separou, eu não sou o mais velho, não sou o mais novo, mas Ele me separou, falou, vem para mim, que eu escolhi você. E que é presente maior que esse? Dentre tantos, você ser escolhido, separado. É por isso que eu falo que há motivação de sobra para a gente honrar, para a gente amar esse Deus. Pelo menos parcialmente, não amar incondicionalmente como Ele nos ama, mas amar Ele com todas as nossas forças. Né? Quando nos faltar força, buscar força nele, para que nós continuemos amando Ele, para que a graça dele continue se manifestando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Né? Lá em chamado, eu coloquei algumas definições de chamados aqui, convocados, comissionados, enviados, eleitos. E se a gente for procurar, aí tem infinidade de definição para essa questão de chamado aí. Né? Lá em Mateus 22, capítulo 22, do 1 ao 14, a gente vai focar só no versículo 14 aqui. O texto aqui fala de um rei que fez
fez uma festa, umas bodas, um jantar lá e comissionou os súditos dele para que fosse buscar pessoas, convidar as pessoas para que estivessem nessa festa, para festejar com ele, para regozijar com ele. E o texto fala que ele saíram e começou a chamar pessoas, e essas pessoas, eu tenho que experimentar uma junta de bois, eu tenho que visitar meu pai, enfim, cada um com as suas preocupações, E todo esse pessoal que esses serviçais do rei foram chamar, não tinha ninguém disposto a entrar na presença do rei para comemorar com eles essas bodas. Mas o rei insistiu, continua, sai de novo, vai e chama de novo. Então eles saíram e chamaram mais e mais, até que começou a ir pessoas que entenderam esse chamado, e foram para a presença do rei para comemorar essas bodas. Mas no versículo 14 em específico, diz que uma dessas pessoas que foram convidadas, o rei chegou até ele e perguntou para ele: por que você está vestido dessa forma? Você não entendeu para onde você foi chamado? Você não entendeu na presença de quem você está? Como você está se trajando assim? E ele emudeceu e não tinha como dar explicação para o rei. O texto relata que o rei mandou amarrar as mãos e os pés dele, e lançou ele nas trevas. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Nós fomos chamados, eu e você fomos chamados. Mas para que nós estejamos na presença do nosso Rei Jesus, para que nós permaneçamos na presença do nosso Rei Jesus, é necessário nós observarmos de que nós estamos vestidos. Como nós temos nos portado. O texto aqui de Mateus fala que ele estava vestido inadequadamente. Deus nos chama para que nós nos revistamos de santidade, de vestes santas, para que estejamos prontos para estar na presença do Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, às vezes a nossa pequena fé não nos dá condição de mencionar isso. A Bíblia fala que todas as vezes que nós nos reunimos, o Espírito de Deus está no nosso meio. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse: eu vou e não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, para que estejam com vocês todos os dias, até a consumação do século. E a Bíblia diz isso, que todas as vezes que nós nos reunimos, no santo nome do Senhor, Ele se faz presente no nosso meio. E eu falo de vestimenta, não é disso daqui uma boa camisa, uma boa gravata, sapato engraxado. Não é só isso. Isso conta, Porque se nós formos à presença de um juiz no fórum, nós não vamos de boné e de bermuda, vamos? De camiseta regata, não tem como. Então, para estarmos na casa do Senhor, é necessário que nós estejamos bem trajados, fisicamente também, mas principalmente espiritualmente. Essa é a questão. As vestes que têm que estar reluzentes, resplandecentes, dignas de estarmos na presença do Senhor, é de vestes espirituais que o Senhor nos orienta a vestir, nos colocarmos aí. Em Romanos 13, 14, diz assim o texto. Romanos 13, 14. Mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Eu fiz uma nota aqui, Deus espera que façamos parte desse negócio, desse projeto, desse propósito que Ele tem para nós. Mas para que nós possamos fazer parte na totalidade disso, é preciso nós nos vestirmos de santidade e nos revestirmos dessa santidade. Em Gálatas 3:27, diz assim, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo fostes revestidos. Essa vestidura que eu e você temos que tomar aí é Cristo nas nossas vidas, é a pessoa dele. Eu e você, nós temos que exalar essa presença de Cristo, esse aroma de Cristo, e por nós mesmos não somos capazes. Mas eu creio que quando nos ausenta essa capacitação, quando nos falta essa diligência para fazer isso, o Espírito Santo nos capacita.
Ele está conosco em todo o tempo. Ele não está, como eu disse, que Ele está presente aqui, Ele não está presente só aqui, Ele está presente na minha casa, Ele está presente no meu trabalho. No meu trabalho, né? No meu trabalho, são várias decisões que eu tenho que recorrer a Ele antes de falar com quem eu vou falar. Todas as vezes que nós saímos de casa, ou para viajar, ou simplesmente para ir para o trabalho, Ele tem que estar na direção. Porque se eu me permitir ser conduzido pela minha capacidade, pela minha intelectualidade, pelos meus conceitos, certamente vai dar ruim. Se Ele não estiver na direção, é só comigo? Se Ele não estiver na direção, vai dar ruim. Né? Então, é uma coisa primordial. Né? Ao sair de casa, orar, ao entrar no trabalho, orar. A gente tem uma empresa, já vai para 15 anos que a gente tem uma empresa, né? E tem subsistido, mesmo em pandemia, em crise aí de governo, enfim, tem subsistido porque a destra do Senhor tem sustentado ela. Né? A gente está com 15 anos de empresa, e é uma empresa onde tem fresa, tem torno, tem várias máquinas aí, onde a gente vê vários históricos de amputação de membro, às vezes perca até de vida. Faz 15 anos que a gente trabalha lá, e para a honra e glória do Senhor, nunca saiu ninguém de lá de dentro para fazer uma sutura, dar 2 pontos. Mas porque todos os dias, independente da fé de quem trabalha, quem é cooperador conosco lá, professa, antes a gente faz uma roda e ora, entrega o dia, as nossas vidas, os nossos lares na mão do Senhor. E é Ele que tem conduzido. Então essa dependência, ela é de suma importância nas nossas vidas. As nossas vidas têm que estar na mão do Senhor, não só aqui na igreja, mas em todo o tempo. Eu digo que lá fora mais, né, Mirtes? Lá fora que a vida tem que estar mais no Senhor do que aqui, porque aqui é fácil. Tem um louvor que nos leva até o céu, igual eu disse, tem os irmãos, é tudo fácil demais. Né? Mas é lá fora que nós temos que dar um bom testemunho. Porque eu não preciso de ganhar a vida da Carla para Cristo, porque ela já é do Senhor. Né? Agora os que estão lá fora precisam desse testemunho, precisa desse exalar da presença de Cristo, de mim e de você. Nós precisamos exalar, né? Então nós só vamos conseguir fazer isso se nós estivermos revestidos de Cristo. E todas as vezes que nós nos reunimos, o Senhor nos dá essa oportunidade de nos revestirmos da presença dEle. Ele nos chama para que nós possamos cultuar, adorar e engrandecer o nome dEle. E quando nós fazemos isso, de contrapartida, Ele derrama da graça dEle sobre as nossas vidas, do poder dEle sobre as nossas vidas. E é isso que nos capacita para mais uma semana de luta, mas de vitória, no nome do Senhor. Né? É isso que Deus intenta, é isso que Deus tem feito, é isso que Ele quer continuar fazendo nas nossas vidas, na igreja dEle, que somos nós. Ele quer continuar, a continuidade que Ele quer nos dar é essa, que nós possamos adorar e possamos receber da porção que Ele tem preparado para nós todos os dias que nós nos reunimos no nome dEle. E às vezes nós entramos aqui, não atentamos para a presença dEle, entramos vazio, e saímos vazio. Não é porque Ele não estava aqui, não é porque Ele não quis derramar sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós nos reunimos no nome dEle, eu creio que o Senhor anseia mais abençoado do que nós ansiamos ser abençoados. Ele nos traz aqui, seja na manhã, seja à noite, né? Ele nos traz aqui para que Ele possa nos abençoar, Ele possa nos encher da presença dEle. E para que nós possamos receber isso, é preciso nós entender quem nós somos e quem Ele é. E que o propósito dEle é esse, é nos abençoar, fazer de nós mais do que vencedores. Né? E aí, terceira coluna aí, propósito, que é o título da mensagem. Propósito, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Às vezes nós nos perdemos nessa questão de buscar, de entender qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Nós nos convertemos, nós nos batizamos, né, e caminhamos com Cristo, às vezes por meses, por anos, por décadas, e não entendemos ainda qual que é o nosso chamado, qual que é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu recebi uma promessa, né, há anos atrás, aí, que o Senhor confiaria nas minhas mãos ovelhas para que eu pastoreasse para Ele. E, na verdade, foi 2 vezes. Né? Outra vez também apareceu um cara do Rio de Janeiro na empresa lá para levar um serviço, ele lá ia embora e voltou. Falou, pera aí, irmão,
Eu não vim aqui para consertar a peça, não. Eu não sei se o irmão vai entender, eu não vim aqui para consertar a peça, não. Eu vim aqui para entregar uma promessa do Senhor para a sua vida. E ele entrou orando em mistério e ele me disse a mesma coisa que a pastora havia dito. Aí a confirmação, eu entendi que o Senhor tinha um negócio comigo. Ele tinha um negócio particular comigo. Pastor, então ele tinha um negócio só contigo. Não, ele tem um negócio contigo também, particular contigo também. Com cada um de nós. Se a gente não está vivendo esse propósito do Senhor ainda, esse projeto que Ele tem para cada um de nós, é porque nós não entendemos ainda. Não entramos ainda com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser na presença dEle. Porque eu te digo algo, quando você entrar com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento na presença dEle, eu tenho plena convicção que Ele vai revelar para ti qual o propósito que Ele tem para a sua vida. E as coisas vão começar a fluir. Deus vai começar a fazer na sua vida e através da sua vida. Mas isso só vai acontecer quando a gente se entrega por completo. No começo da minha conversão, o pastor Paulinho fazia parte do nosso ministério ainda, e ele passava na minha casa, né? Ele passava na segunda, irmão, eu saía, ele, vamos ali comigo. Eu ia, não sabia para onde ia, mas ia. Aí na terça a mesma coisa, e na quarta a mesma coisa, e na quinta a mesma coisa. Aí um dia ele falou para mim, irmão, sabe o que eu gosto de você? O que eu gosto em você? Eu falei, o quê, pastor? Eu falei assim, porque geralmente eu passo aqui quase a semana toda para te chamar para ir num lugar. E você nunca me perguntou para onde a gente ia, você sempre vai. Ele falou, eu entendo que o senhor é um homem de Deus, né? Então o senhor está me levando para fazer a obra. Eu entendi que eu fui chamado para fazer. Então, para onde a gente for, é isso que a gente vai fazer e que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Então eu entendi cedo, não porque eu sou esperto, não, porque a graça de Deus me alcançou. A misericórdia dele me alcançou. Então isso é possível a todos nós, essa graça dele nos alcançar. Talvez a gente tenha congregado e temos vivido infrutífero, né? Porque não entendemos ainda, não nos lançamos por completo. Mas o propósito é isso, a gente entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Né? Mateus 6,33, o Senhor Jesus nos fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Às vezes nós temos nos preocupado muito com aquilo que nós precisamos e não nos preocupamos e deixamos de atentar para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aquilo que eu preciso é uma coisa, e aquilo que Deus quer para a minha vida é outra, totalmente diferente. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que almejar aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele quer para mim. E eu só vou conseguir entender isso quando eu buscar ele verdadeiramente. Né? E muitas vezes nos falta capacitação para isso, nos falta entendimento para isso. Coloca para mim lá Jeremias 29, do 11 ao 13. Eu gosto muito desse versículo aqui. Né? Às vezes nós pensamos, intentamos algo a nosso respeito, né? Mas nós temos que buscar entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Jeremias 29, do 11 ao 13. Diz assim o texto, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, no tocante às coisas que são do Senhor, eu não tenho que colocar só a minha expressão, eu tenho que colocar o meu coração, porque Deus trabalha aqui dentro. Deus vai mudar aqui dentro. Ele vai transformar aqui dentro. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu tenho que buscar mudança, né? Eu disse aqui de vestes, se eu tenho que buscar mudança, eu tenho que buscar primeiro essa mudança interna. Que Deus transforme o meu coração, que Ele molde o meu coração, para que a minha vontade não seja a minha, mas seja a dEle empregada em mim. Seja a vontade dEle, aquilo que Ele deseja para mim. É certo que Deus tem um propósito para mim, para você, para as nossas vidas, mas para que isso se cumpra é necessário que nós nos lancemos, né, na presença dEle. Às vezes nós não entendemos
aquilo que está por acontecer, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, aquilo que Ele vai fazer ainda. E eu já disse aqui, às vezes parece que o que está acontecendo está até na contramão daquilo que a gente almeja, ou daquilo que Deus projetou para a gente. E não cabe a nós entender. Cabe a nós confiar naquilo que Ele tem preparado para nós, né? As coisas de Deus vão acontecer nas nossas vidas se nós entendermos isso, que nós temos que confiar. Assim como eu fazia com o pastor Paulinho. Feche os olhos e vamos embora, né? Que se vem de Deus é coisa boa. No dia 26 de 2004, houve um tsunami na Indonésia. Os registros relatam que morreram mais de 230 mil pessoas. Na Indonésia tem duas coisas que são sentença de morte sem questionamento. O Juninho ainda estava vendo uma matéria lá de um brasileiro que foi pego na Indonésia com cocaína, com droga dentro da prancha. Vocês se lembram disso? Né? E o consulado brasileiro interviu, enfim, o cara foi executado e pronto. Tem duas coisas que são sentença de morte sem questionamento na Indonésia. Uma é o tráfico de drogas e outra é portar a palavra de Deus. Ou pregar a palavra de Deus. Se você for pego fazendo isso, você está sentenciado à morte sem acordo. Não tem quem possa intervir. Se não for o nosso Senhor, não tem quem possa intervir. Em 2024, no dia 25, o prefeito da cidade da Indonésia, lá onde houve esse tsunami, ele decretou uma lei que não ia se comemorar o Natal naquele ano. Não vai ter Natal, não quero ouvir falar de cristianismo, não quero ouvir falar de Cristo, não quero. Faz o seguinte, eu sei que tem um monte de cristão, se você estiver a fim de comemorar o aniversário desse tal Jesus aí, pega as coisas e vaza, vai para o monte. Não quero ninguém aqui falando de Cristo. Não quero ninguém falando de Cristo aqui. E os cristãos que são firmes, o que eles fizeram? Vamos ceiar lá em cima, para comemorarmos o aniversário do nosso Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo que às vezes tem coisa que parece que é contrária à nossa vontade? Porque, como eu disse aqui, na minha casa não são todos cristãos. Então, quando Natal a gente se reúne. Então, é a oportunidade que eu tenho de orar e de falar de Cristo, do projeto de Cristo para cada um, da benignidade de Cristo, de qual o propósito que Cristo veio, que o verdadeiro Natal não é Papai Noel, e sim o nosso remidor e salvador, o nosso redentor. Eu creio que esse pessoal da Indonésia, esses cristãos da Indonésia, provavelmente todos da família não são cristãos, então provavelmente era a oportunidade que eles tinham de ministrar Cristo na vida daqueles que não eram. Mas o prefeito disse que não. Eu não quero, vocês pegam tudo que tem e vaza. Obedientemente, esses cristãos fizeram isso. Na noite do dia 25, pegaram tudo que tinha, subiram para o monte para orar. De 25 para 26, veio esse tsunami. E destruiu o lugar, levando a óbito mais de 230 mil pessoas. E os cristãos que estavam no monte, que escolheram adorar ao Senhor, ficaram ilesos. O Senhor guardou a vida deles. Mas interessante, quando esses cristãos desceram e viram tudo destruído, e esse pessoal, os que sobreviveram depois desse tsunami, se renderam à presença de Cristo. Porque eles entenderam que só Jesus salva. Então, às vezes, a situação parece não ser favorável a nós. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes parece não ser favorável. Por que eu estou dizendo isso, pastora Verônica? Parece não ser favorável, mas continua, porque Cristo é contigo. O propósito dele não muda, o projeto dele não muda para mim e para você. É o mesmo, desde a fundação do mundo.
Quando Ele fundou o mundo, Ele já sabia o que Ele iria fazer com a minha vida e com a sua vida, qual que é o projeto que Ele tinha para cada um de nós. Agora resta a mim e a você descobrir qual que é o projeto, qual que é o propósito dEle para as nossas vidas. Então, voltando lá no começo, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado, você foi escolhido para um propósito com Deus. Fique firme, que aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, certamente Ele vai fazer, né? E às vezes a circunstância nos desmotiva, né? nos deixa perplexos, né? Não nos permite ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas, na verdade, nós não precisamos ver. O que nós temos é que crer, né? Que aquilo que Ele tem para as nossas vidas, certamente vai se cumprir. Né? E como que a gente faz isso? Lá em Efésios 5,18, Paulo dá uma instrução assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando Paulo está falando de não se embriagar com o vinho aqui, ele não está falando simplesmente do vinho, da bebida, somente do vinho, da bebida que está no cálice ali, que nos dá embriaguez. Ele está falando daquilo que nos dá prazer transitório, prazer passageiro. Ele está dizendo que ao invés de você fazer isso, se embriagar com as coisas que o mundo te oferece, se encha da minha presença, que eu vou te levar onde o teu coração não intentou ir ainda. E é isso que o Espírito Santo quer fazer, comigo e com você. Ele quer confirmar nos nossos corações o projeto, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Não há outro como tu. Uma verdade incontestável, né? Glória a Deus. Aquilo que o Senhor te entregou nessa manhã aqui, tome posse daquilo. E alimente isso através de jejum e oração, para que a presença do Senhor possa continuar crescendo cada vez mais e mais na sua vida. Né? Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, na igreja dEle. Isso só vai depender de nós, da nossa disposição de buscar. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão para o céu. Obrigado, Senhor, pelos grandes feitos do Senhor. Obrigado porque a Tua igreja hoje, certamente, mais uma vez, foi abastecida pela presença, pela glória do Senhor, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não falha, é um Deus presente, é um Deus que abençoa, que envolve a Tua igreja todas as vezes que nós nos reunimos em Teu santo nome. Por tudo isso nós Te louvamos e agradecemos, Pai. Continua, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas. Continua, Senhor, se revelando a nós para que nós possamos entender qual o propósito das nossas vidas, Deus, para que nós possamos buscar ao Senhor com clareza, oh Deus, com força e vigor que vem do Senhor, ó Deus, para que tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós se cumpra e o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, bendito é o Teu santo nome, Deus, no nome de Jesus, Pai, e que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Ti, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.